Nessa aula, veremos um pouquinho sobre o ar e sobre a luz solar. Eu vou começar pelo ar, que é extremamente importante para a vida no planeta Terra, e ele faz parte de um processo essencial para a vida de todo ser vivo que aqui habita, que é a respiração. O ar também é responsável por compor uma película que fica em volta do nosso planeta, que a gente chama de camada atmosférica. Porém, ela não é apenas uma camada, ela é dividida em partes. Vocês vão observar agora na imagem e eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Essa atmosfera possui essas camadas que ajudam a proteger a vida terrestre. Observando a exosfera, ela é a camada que fica mais externa da atmosfera. É a que fica, que a gente pode dizer que fica na divisa entre o espaço e o nosso planeta. Logo embaixo, podemos observar a termosfera, que é onde nós encontramos a maioria dos satélites artificiais que são responsáveis por fazer pesquisas e por tirar fotos, por catalogar algumas coisas que acontecem no nosso planeta. Embaixo da termosfera, encontramos a mesosfera, onde a temperatura é muito baixa e é lá que ocorrem as reflexões de ondas de rádio. A estratosfera, que fica logo abaixo da mesosfera, é onde nós encontramos a famosa camada de ozônio. Essa camada, ela serve para filtrar a radiação ultravioleta do Sol. Então, é ela que nos protege da radiação do Sol. E por fim, a camada chamada troposfera é a que fica mais próxima da superfície terrestre e é ali onde a gente encontra 80% de todos os gases que compõem o nosso ar. Então é ali que fica a maioria dos componentes do ar. E é onde também os aviões comerciais circulam. Como eu disse, o ar ele é composto por gases, mas ele não é composto apenas por gases. Ele é composto por poeira, por vapor d'água, por seres tão pequenos que são impossíveis observar a olho nu. E os gases que compõem o ar são basicamente o gás oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio. Nós sabemos que algumas atividades que o ser humano pratica acaba poluindo o ar, podendo trazer consequências para a camada de ozônio e também podendo trazer danos respiratórios para os seres vivos. E o que será que pode causar esses danos? Então, as indústrias, as queimadas, a circulação dos carros com a queima de combustível fóssil, entre outras coisas, podem trazer danos respiratórios para todos os seres vivos, não só para o ser humano, mas também deixa aquele cheiro ruim, né? Aquela coisa incômoda que não é legal de respirar. E o que nós podemos fazer para que a gente tenha uma melhor qualidade do ar? Evitar queimadas, manter o motor do carro sempre em dia, com a sua manutenção. Evitar, por mais que a gente esteja cansado, andar de carro, ir de carro a qualquer lugar, sempre que possível usar bicicletas, ir caminhando, usar o transporte público. Uma coisa também muito importante que dá pra gente fazer é plantar árvores. E quando eu planto uma árvore, eu estou contribuindo para que o meu ar se torne um pouco melhor. E a principal coisa que faz com que essa qualidade de vida seja boa é exatamente a preservação da natureza. Sendo o ar tão importante para a vida terrestre, nós temos que fazer de todo o possível para tentar não poluí-lo. Agora, falando sobre a luz solar, ela também tem uma função muito importante para a vida no planeta Terra. É ela que é responsável por manter a nossa Terra aquecida, fazendo com que as temperaturas se mantenham adequadas para a nossa vida terrestre. E sem ela, o planeta seria escuro, frio e seria praticamente impossível a gente encontrar alguma forma de vida aqui. Nós sabemos que as plantas precisam da luz solar. Então, a luz solar, ela também
tem uma função muito importante para as plantas, que é a produção do próprio alimento, porque as plantas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a luz solar ela é muito importante nesse processo. Já que ela ajuda a planta a produzir o seu próprio alimento, essa planta, por consequência, vai acabar servindo de alimento para outros seres vivos também. Então, a luz solar ela não é importante somente para a planta e nem somente para manter o nosso planeta aquecido. Ela também é responsável por manter a nossa alimentação e dos outros seres vivos que a habitam. Nós vamos ver agora o que é o efeito estufa. Ao contrário do que muitos pensam, o efeito estufa não é a mesma coisa que o aquecimento global. O efeito estufa ele é um fenômeno natural onde a luz solar ela entra na nossa atmosfera, ela vai ser captada pelos gases que ali estão presentes, ela vai ser refletida novamente por esses gases. Uma parte desses gases, uma parte do calor, ela é retida aqui na superfície e a outra parte volta para o espaço. É esse processo que é chamado de efeito estufa e é ele que é responsável por manter as temperaturas adequadas para o nosso planeta. Essa luz solar ela é muito importante para a saúde do ser humano e para todos os seres vivos, como nós vimos, para as plantas, por manter o nosso planeta aquecido, por ter a luz solar que dá o nosso dia, né? E apesar do nosso planeta ter essa camada atmosférica que nos protege das coisas do espaço, que nos protegem da luz solar também, né, através da camada de ozônio, também é importante que eu tenha alguns cuidados quando eu for ficar muito tempo exposto à luz solar, porque apesar dessas proteções, elas nos protegem, mas não é 100%, como nada é 100%. Então eu tenho que tomar alguns cuidados toda vez que eu for ficar exposto por muito tempo sobre o sol. Quando eu fico exposto ao sol sem ter determinados cuidados, eu posso trazer algumas consequências para a minha saúde também. Eu posso trazer problemas como desidratação, como queimaduras e também eu posso ter futuramente algumas doenças de pele muito severas. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for ficar exposto ao sol. E quais seriam as proteções que eu posso ter quando eu for ficar muito exposto ao sol? Por exemplo, toda vez que eu for praticar alguma atividade física ao ar livre, é importante que eu beba muita água, que eu passe protetor solar, que eu use roupas leves, que eu use boné, por exemplo. Se eu for ter que caminhar no sol, dá pra gente usar uma sombrinha. Evitar ficar no período das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde exposto ao sol, pois é nesse período que o sol está mais quente. Então, se eu puder evitar ficar nesses horários exposto ao sol, mesmo com proteção, é importante que eu respeite esse horário, pois é onde o sol está a pino, é onde ele está mais quente. Então, essas atitudes são atitudes que dá pra gente nos proteger da luz solar, que apesar de ser importante, também pode trazer alguns riscos para a nossa saúde. Nós vimos nessa aula, então, que o ar é essencial para a vida terrestre, assim como a luz solar, pois eles são responsáveis por funções muito importantes para a vida no nosso planeta. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar a resposta das questões no final do vídeo e qualquer dúvida vocês podem me procurar.